sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Fala, The Talkers, beleza? Como vocês estão? Episódio 36, sobrevivemos até aqui. Hoje eu tô com um acompanhante aqui, né? O celular acabou a bateria, ela tem que ficar aqui do meu lado. Não tem como fazer isso, então ela vai apresentar junto comigo hoje. Eu espero que ela se comporte. E, para falar hoje com o nosso primeiro agrônomo que tá vindo aqui no The Talk conversar com a gente, vamos tirar muita dúvida. Eu mesmo tenho muitas dúvidas para tirar com ele e tenho certeza que hoje vai ser aulas. Então, papel e caneta na mão que vai começar. Thales, obrigado por aceitar esse convite, meu amigo. Ô, meu querido, já nos conhecemos com treinamento, já tive aulas contigo e hoje Sim. a gente vai dar uma aula pro pessoal em casa. Como que surgiu a paixão pela agronomia? Ô, meu querido, primeiramente aí, olá a todos, né? Muito obrigado aí pelo convite também. Eu sou o primeiro agrônomo que tá vindo aqui, também é o primeiro evento desse tipo assim que eu faço também, né? Com um podcast. Então, tô um pouco apreensivo, tô bastante nervoso, mas acredito que vai ser uma conversa bastante produtiva aí, não só para você, mas para todos os espectadores aí do canal. Essa paixão, ela começou bem cedo, né? Quando, na minha família, né? A gente sempre foi muito ligado ao agro, né? Principalmente o meu tio tinha terras, né? Então, a gente acabava passando bastante finais de semana lá, É em Rio férias. Preto mesmo ou longe Não, daqui? não, era em Novo Horizonte. Novo Horizonte. Eu nasci em Palmares Paulista, né? Uhum. A minha família toda é de lá. E aí tinha essa propriedade lá em Novo Horizonte onde a gente ia bastante, né? E então a minha paixão pelo agro começou lá, né? Convivendo com o dia a dia do pessoal, também andando a cavalo e meu primo também sempre laçou desde novo, então laçando lá. Enfim, né? Começou desde cedo. E aí foi desenvolvendo também essa paixão durante a escola, né? Porque eu sempre me identifiquei muito com essas matérias aí da biologia, da física também, da química, enfim. E aí eu decidi unir essas peraí que deu um branco, depois faz um corte. Junções, né? vai. Não, esses segmentos, essas áreas, né? Pra ir fazer a agronomia que tem tudo a ver com isso daí, né? Legal. E comecei em 2012 essa carreira, indo para Maringá, na Universidade Estadual lá da cidade de Maringá, onde eu fiquei 1 ano lá, né? E aí, por estar um pouco distante da família também, né? Um pouco longe. Lá era uma cidade muito boa, maravilhosa, a universidade fenomenal, muito grande o campus também. Mas, assim, por querer ficar mais próximo da minha família e de amigos também, eu prestei de novo, né, novamente, o vestibular da Unesp de Jaboticabal, que fica lá perto da minha cidade. E fui feliz em ser aprovado no ano de 2013, na Unesp de Jaboticabal, onde eu fiz realmente a minha graduação, né, ajudei na fundação de uma república da Unesp de Jaboticabal, assim, foi uma coisa bastante marcante na minha vida também. Inclusive, trouxe um presente para você aí. Que Não tem presente hoje, Gui? Sim, sim. É uma camisa aqui da República Batedouro, né? Onde eu passei lá bastante tempo da minha vida. De legal, 2013 a 2019. Aqui o presente. Aí. Então, assim, foi algo bastante marcante para mim também, esse período da faculdade, onde eu pude aproveitar bastante, aprender bastante, fiz bastante estágios, né? Enfim, em diversos departamentos. Mas o que me agregou bastante aí essa fase foi crescer mais também como ser humano, né? Como família, né? Passou um aprendizado muito grande morando em república, esse conceito também, né? Mas assim, agronomia, por amor ou por dinheiro? Foi pelos dois. Pelos dois, né? O amor vem primeiro. O amor vem primeiro porque, na verdade, quando a gente tá na escola, tal, a gente não tem tanta noção do quanto é rico esse meio que a gente tá, né? Do agro. Porque muita gente pensa em ser médico, em ser advogado, em ser dentista, essas coisas assim que naturalmente pensa em ser bastante atrativo também economicamente, né? Então, Então, no o meu pessoal caso, aí primeiro, ultimamente falando que o agro tá matando o país também, né?
Hã? Não Tem um entendi. pessoal aí, ultimamente falando que o agro tá matando o país também, né? Ah, não. Os haters têm para todos os lados, né? Mas a gente consegue responder essas críticas aí com bastante produtividade, com bastante crescimento, né? É o setor, assim, um dos setores que mais cresce no Brasil atualmente, né? Depois do setor de serviços, que é o principal do país. Mas o agro aí está contribuindo muito para que o país não fique numa situação pior do que já se encontra, né? Mas assim, vamos pular um pouco a história, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Sim, sim. O agrônomo hoje, você se formou e tudo mais, como foi pra você a formatura? Cara, e agora? Sou agrônomo, o que que eu vou fazer? É valorizado? Não é? Então, quando eu saí da faculdade, eu de início, eu fui ficar com a minha família um pouco, né? Trabalhar junto lá com meu pai nos negócios da família. Ele também, na época, estava entrando para a política, então eu quis ajudar um pouco mais a ele. Então, não saí em busca muito do mercado nesse momento. Porém, o que eu convivi, o que eu enxergo bastante assim é que oportunidades para esse segmento nunca faltou. E o profissional do agro, ele, pelo menos o engenheiro agrônomo, ele é bastante valorizado aí nas empresas, nas propriedades, aonde visita, com quem faz contato. O pessoal sempre respeita muito a opinião desses profissionais, porque sabe da importância também, né, de ter conhecimentos mais técnicos, né, apesar da prática, né, a resistência dos produtores são muito grandes, né, porque vem muito de tradições, mas atualmente acredito que com o passar do tempo, né, e atualmente essa história aí tá ficando meio ultrapassada, né, que tem muita gente adotando tecnologias aí e se dando bem com isso, né, porque tudo que é de informação do agro vem para Então, agregar você e para falou que o subir produtor produtividade. respeita, mas respeita até quando você quer implementar uma IA, quer explicar pra ele que é uma IA, ele... Então, a questão da IA já é um pouco mais difícil até para não só para os mais antigos, mas até para os mais jovens digerir um pouco, né? Porque é um assunto aí muito novo, né? Que vem crescendo bastante. Acredito que vai ser de muita ajuda também para o agro, né? Inclusive aí o Primus Agro lançou uma tecnologia nova aí, né? Um aplicativo novo aí de inteligência artificial também, junto ao agro. E acho que esse aí Mas é dá o pra caminho. confiar? Então, até então não tinha tanta credibilidade, né? Mas vindo assim de pessoas que como eles, né? Como o Primus Agros lá, que tem muita credibilidade, eu acredito que é uma ferramenta que vem para somar, ou pelo menos é um bom início. Porque você vê Tá. ali o pessoal com aplicativos, eu já vi isso. Ah, tô com lagarta aqui na minha soja. Não, passa vinagre com não sei o que, não sei o que. Espirra. Então, tem muitas dessas receitas caseiras aí que o pessoal acaba confundindo, né? Uma lavoura comercial com o jardim da casa dele, né? Onde ele pode trabalhar com calda bordaleza e entre outras coisas assim de mais fácil acesso ou até mesmo essas receitas caseiras, né? Com sal, vinagre, água curtida no fumo, enfim, já vi de tudo já. Só que as pessoas têm que saber diferenciar bastante isso aí também, né? Porque uma dona de casa não vai conseguir comprar um defensivo agrícola, né? E também um produtor rural de grande escala também não vai fazer uma receita caseira para passar em 1.000, 2.000 hectares de soja aí, por exemplo, né? Então, as pessoas têm que saber diferenciar bastante isso daí também. E a tecnologia, a inteligência artificial também tem que saber diferenciar isso daí, né? E assim, Então, hoje você já tá, tipo, com a sua carreira e tudo mais, em andamento. em Eu acho que você vai chegar andamento, né? muito longe Iniciando, ainda. mas em Sim. andamento. Qual que foi o maior avanço que você já viu no agro hoje? Eu acho que assim, atualmente, considerando aí as situações atuais, eu acredito que um grande avanço aí foi as aplicações aéreas através dos drones, viu? Isso aí foi um avanço muito grande, que tá... Você botava fé no começo, quando você viu? Sempre botei fé. Sério Sempre mesmo? botei fé porque Cara, eu eu sempre fiquei com o pé acreditava... atrás. Falei, não é possível. Não, eu sempre botei fé nisso daí porque era realmente algo muito viável. Porque a aplicação aérea com avião já era viável já. Né? Só que o problema dela era você ter acesso a essa ferramenta, né? Ao avião. Aham. Né? Não é todo produtor que tem condições de ter um avião ou até mesmo todas as regiões que tem empresas que alugam um avião ou que fazem esse tipo de aplicação. Então já era bom, mas ainda era uma dificuldade. Agora com o drone, isso aí tá ficando cada vez mais claro e o drone é muito melhor do que a aplicação do avião, né?
é muito mais preciso, é muito mais localizado, traz muita economia e muito ganho para o produtor, com certeza. Então, esse é um grande avanço aí que eu observei de quando eu iniciei, né, até hoje. Acho que é um dos grandes avanços aí dessa área. Que a gente vê, aplicação, drone, cara, 1000 tecnologias, IA. O que você acha que vai ser daqui pra frente da agricultura? Você acha que o produtor não vai mais ter que se preocupar com chuva, com sol futuramente? Não, acho que essa questão de clima aí nunca vai deixar de ser um problema para o produtor, né? Muito pelo contrário. Daqui para frente, essas questões de clima aí acho que tendem a piorar, porque a gente conhece bem o cenário, né? Então, cada vez mais tragédias, mais catástrofes, né, acontecendo aí pelo Brasil. E tem muito a ver aí com as mudanças climáticas, né? Frios rigorosos, chuvas e secas rigorosas, enfim. Tem bastante coisa acontecendo. Já acontecia antes, mas com uma frequência menor. Né? Agora as frequências vêm aumentado. Né? Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles vêm enfrentando aí grandes dificuldades já há muito tempo. Não foram essas enchentes aí que acredito que foi a maior tragédia, né? Mas não foi a primeira tragédia a acontecer com eles. Eles vinham de seca muito grande, de frios e geadas muito fortes também. Enfim, enfrentando bastante dificuldades. E mesmo assim, sempre também estão aí nas frentes aí de produção e produtividade aí do Brasil, né? Um estado muito forte, diga-se de passagem. E quando você se formou, você já foi para a área de fertilizante. Por que isso? Foi por acaso ou foi algo que você já tinha em mente já? Como que foi? Então, não. Na verdade, foi por acaso. Porque, assim, foi uma questão também um pouco mais de proximidade, familiar, tudo mais, que me fez tomar essa decisão, né? Eu comecei a procurar serviços nesse segmento, né, na minha área, aqui pela região mesmo, né? Então, como eu sou da pequena cidade aqui de Palmares Paulista, que fica aqui perto, inclusive, eu quis trabalhar aqui por perto também. Né? Apareceu uma primeira oportunidade aqui em São José do Rio Preto, na primeira empresa onde eu fui trabalhar. E aí lá eu fui trabalhar não como engenheiro agrônomo, fui trabalhar como vendedor, né? Mas só que lá eu já comecei a me destacar um pouco mais por conta das recomendações que eu fazia, das planilhas que eu montava para apresentar essas recomendações aos produtores, aos clientes. Comecei a ajudar outros vendedores a fazer isso também. Interpretação de análise de solo, que a maioria do pessoal lá não sabia fazer, né? A imensa maioria não sabia fazer, então acabava ajudando também, auxiliando com isso. E algumas pessoas de lá mesmo acabou vendo esse potencial, né? Vendo que eu sabia, que eu era interessado e comecei a estudar mais, a me aprofundar mais também nessa questão de nutrição de plantas, que não era o meu foco inicial desde o início, né? Enfim. E aí, nessa primeira empresa, eu também tive a oportunidade de crescer bastante profissionalmente também, porque pesquisei bastante, estudei bastante, só que lá eles não me deram uma oportunidade melhor de mostrar esse trabalho e tudo mais, né? E aí, uma outra empresa, né, fundada aí por outros membros dessa primeira empresa que saíram de lá também, né, que já tinham trabalhado comigo antes, sabendo desse meu conhecimento, desse meu potencial, me fizeram essa proposta, né, de trabalhar com eles, que é a empresa que eu atuo até o momento, atualmente, né, e aí eu até apresentei essa proposta para outra empresa, né, para não sair pelas portas do fundo, né, tudo mais. Apresentei a proposta, eles falaram que não era viável no momento, eu agradeci pela oportunidade e vida que segue, tá tudo normal, tudo certo. E agora tô aí na Agroterra, né, com o pessoal da Acelera Fertilizantes, e sendo muito feliz ali, fazendo consultoria, né, trabalhando com o que eu realmente amo, que é atuar como engenheiro agrônomo, fazendo as consultorias, recomendações, interpretações, coisas que eu já fazia lá na outra empresa, mas de uma forma mais informal, né, vamos Se dizer você assim. fosse técnico, você acha que teria a mesma oportunidade? Não, acredito que não, porque o curso técnico, ele é bastante, apesar das pessoas confundirem bastante, ele é bastante distante aí do curso de engenharia agronômica mesmo, né? Principalmente nessa questão de nutrição de plantas mesmo, é uma coisa assim que os técnicos não se aprofundam tanto, né? Os técnicos, eles se aprofundam mais assim, nas questões de análises, de amostragens, enfim.
é um trabalho bastante distante aí do que a gente proporciona. Cara, e assim, você tá na área de fertilizantes e tudo mais, mas quando você chega para um cliente, para sua consultoria e tudo mais, quando a gente fala de produção, só o fertilizante que ele já vale a pena já? Não. O fertilizante, ele é uma das vertentes aí, né, a serem analisadas e consideradas, Qual né? que é o maior segredo hoje, então, da agricultura para a produção? Ah, não, o maior segredo, ele tem a ver com a nutrição, tá? Mas não só com a nutrição, né? Tem muitas técnicas aí que você deve adotar, né? Manejos adequados para você gastar menos também, né? O manejo integrado de pragas, um manejo integrado de doenças, né? Que é nada mais, nada menos do que você juntar diversos tipos de manejos para controlar uma praga específica, uma população de pragas aí de uma lavoura, né? Gastando menos e preservando mais também, né? Inimigos naturais e preservando o meio ambiente. Então, assim, isso aí é um grande desafio, né? Na agricultura atualmente, porque muitos produtores acham aí que vão resolver o problema com um só produto ou um só manejo, né? E acaba aí dificultando ainda mais e encarecendo ainda mais o controle, né? Que deve prestar bastante atenção. E assim, hoje a gente tem inúmeros agrônomos tudo mais no mercado, vamos dizer, não sei se chega ao ponto de estar saturado. Como ser diferencial? Como chegar, se apresentar, falar assim, cara, eu realmente vou aumentar a sua produção, eu não vou te gambelar, não vou te enganar, não vou fazer nada. Então, primeiramente você procura ser bastante honesto com ele, né? Com o que tá acontecendo e não ser ganancioso de querer apresentar só o que você tem de bom, mas também o que o mercado tem de bom, o que tudo pode te oferecer. Porque apesar de eu trabalhar com fertilizantes, com nutrição de planta, eu sei que a nutrição de planta não é o que vai resolver sempre o problema do produtor. Então, eu me destaco bastante com os produtores que eu visito por conta disso, né? Porque eu não foco apenas nos produtos que eu tenho a oferecer, mas também nos produtos de outros segmentos também, defensivos agrícolas, calcário, que eu também não trabalho, até propriamente o adubo granulado, que eu também não trabalho, enfim. Acabo sempre recomendando o correto e não só o que é viável economicamente para mim. Acho que esse aí é o principal segredo, é sempre a honestidade, a transparência e você mostrar conhecimento para o produtor, não só com as palavras, mas sim também com o resultado, né? Cara, e assim, uma coisa que eu tenho medo, não sei qual que é a sua visão sobre isso, queria muito saber, da agricultura daqui 20 anos com o filho do produtor rural hoje. Não sei, até queria ouvir realmente a verdade da sua boca. Isso te assusta? O cara novo hoje, o cara que tá no TikTok, o cara que tá no Instagram, do que você conversar hoje com um produtor de 60 anos ali. Olha. Mas ele quer o resultado, ele quer a produção, Uhum. ele vai chorar de ver o milho dele dando um recorde de espiga ali. Talvez esse produtor novo vai acontecer a Sim, mesma sim. coisa. Olha, assusta e ao mesmo tempo não assusta, sabe? Porque tem muita gente, assim, realmente se desligando um pouco mais desse segmento aí e tal, mas tem uma grande gama de pessoas aí ainda interessadas, que ajudam as famílias, né? Conheço bastante gente assim, né? Pelo menos aqui no Sudeste tem bastante gente aí que se interessa pelo agro, pela pecuária, pelos negócios da família e tal. O que me preocupa bastante nesse sentido aí é a questão da mão de obra no agro daqui a 20 anos. Tá? Então, acredito assim que novas tecnologias devam surgir para a gente conseguir suprir a escassez da mão de obra que já está, né? Acho que o grande gargalo hoje em dia do produtor rural é a mão de obra para trabalhar, para conseguir fazer os tratos culturais, né? Realmente aí pensando assim numa questão de frutíferas, né? Para fazer a colheita, para fazer a capina, enfim, acho que a mão de obra preocupa mais do que os próprios filhos dos produtores, tá? E assim, Porque hoje você pega uma estrada fora e você vai cortar uma BR. São Paulo você vê muita cana-de-açúcar, muita laranja. Sim. Você vai pra Rondônia, você vê muito café. Você vai pra Minas, você vê muito café. O que acontece se eu plantar um café aqui em São Paulo? Então, essa questão aí de escolha da cultura a ser adotada, ela tem muito a ver com o clima da região, né? Com o terreno, com o relevo, no que você especificou bastante aí o café. O café era uma cultura,
né, originária da Etiópia, de regiões montanhosas, então ela se adapta bem em climas montanhosos, né, com altitudes maiores, com temperaturas mais amenas. Então, assim, a grande dificuldade de você trazer aqui para o nosso interior de São Paulo é você conseguir uma variedade que se adapte bem aqui, né, e não só isso, mas também se adapte às doenças, às pragas que uma planta debilitada pode trazer, entendeu? Porque quanto mais a planta estiver debilitada e não se adaptar ao clima, mais ela fica suscetível aí à incidência de pragas e doenças também. Então, a grande dificuldade de você decidir assim, falar, ah, não, vou plantar abacaxi, vou plantar morango, vou plantar maçã, vou plantar alguma coisa aqui, sem o conhecimento, né, de que tem que ter uma variedade mais resistente e adaptada para a sua região. A gente vê bastante isso comum para soja e milho e outras culturas que é plantado no Brasil inteiro, né? Que se adapta. Não, a soja que é plantada no Rio Grande do Sul não é a mesma soja que é plantada na Bahia, que é plantada em Rondônia, que é plantada no Pará. Né? São sojas aí de variedades, de características diferentes, né? Que se adaptam a essas regiões de acordo com o clima, de acordo com a escassez de água, de acordo com o excesso de água, de acordo com a temperatura, com a altitude, enfim, né? Tudo isso influencia aí na escolha da cultura. Qual foi a maior loucura que você já viu? Cara, de bate-pronto, Bate pronto. a maior loucura que eu já vi, assim, acredito que seja alguns produtores de... Cara, agora você me pegou, hein? Não, vai pensando aí, a gente vai. Eu falo assim, eu vou cara, o cara pensar do nada depois. querer plantar um açaí aqui em Frutal, entendeu? Então, De o pegar- pior é que eu nunca vi uma loucuras assim desse tipo, assim, sabe? O que eu mais me recordo, assim, é que na época da faculdade, né, isso me marcou bastante, é um professor falando, né, a respeito de como o café chegou no Cerrado Mineiro, né? Que foi um integrante lá da faculdade, da Unesp de Jaboticabal, né, onde eu me formei, que inventou, né, não sei na época ele era algum aluno ou um pós-graduando, ou se ele já era algum professor, enfim, não lembro o que ele era no momento, mas só que ele falou que ele iria pro Cerrado Mineiro para plantar café e ia ser irrigado, e ia produzir muito. Hoje em dia, todo mundo chamou ele de louco, disso na época, né, tal, mas hoje em dia, um dos principais produtores de café no Brasil é o Cerrado Mineiro, e café 100% irrigado. E falar pra você, tem café até irrigado no pivô lá, cara. Isso aí é uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria ver, viu? Mas tem café embaixo de pivô lá. Isso é bastante incomum, eu diria, tá? E quais os maiores erros quando você vai prestar uma consultoria que você vê que é fatal? Ah, cara, o principal erro é o erro com manejo na questão de pragas e também na questão das áreas de refúgio, né? Principalmente aí quando o produtor trabalha com milho e soja geneticamente modificada, né? Com a tecnologia BT, que é uma tecnologia a qual uma proteína que a planta expressa que a lagarta não consegue comer, né? Ela não se sente atrativa a comer aquela variedade de soja por conta dessa proteína que ela expressa, né? Uma tecnologia assim que custa bastante dinheiro para uma empresa desenvolver e bastante tempo também. Só que, né, na natureza tudo é muito dinâmico, né? E tudo sofre mutação. Então, de repente, alguma lagarta começa a comer esse milho ou essa soja com essa tecnologia, né? E ela vai comer e ela vai se reproduzir, né? E ela vai passar esse gene para frente, né? Então, num ano posterior, num momento posterior, não necessariamente num ano, mas em algum momento posterior, vão ter mais lagartas que conseguem comer, que conseguem digerir essa proteína, né? E com o passar dos anos, essa proteína vai caindo aí com o tempo, né? Pelo mau uso da tecnologia pelo produtor. Porque o que se faz quando você trabalha com uma tecnologia dessa? Você tem que separar uma certa porcentagem da sua área, né? Depende aí de algumas regiões, depende de algumas culturas, mas é entre 15% e 25% que você vai separar para fazer uma área de refúgio. Essa área de refúgio você vai lá e vai plantar a variedade comum,
do milho, para que essas lagartas consigam se alimentar desse milho, algumas lagartas consigam se alimentar desse milho e se reproduzir com a lagarta que consegue se alimentar do milho BT, para você contaminar o gene dela. E você reduzir que ela passe esse gene para frente também e prolongar mais a viabilidade dessa tecnologia, né? Que custou tanto dinheiro e tanto tempo, investimento e pesquisa para ser desenvolvida, né? Então, isso é um grande erro. E o outro grande erro também é o manejo de inseticidas e fungicidas, né? O qual o pessoal precisa rotacionar bastante os princípios ativos para evitar de selecionar indivíduos resistentes, né? Tanto patógenos quanto insetos, e até mesmo herbicida, né? É muito comum também ver mato resistente ao herbicida, porque não foi feito esse manejo adequado. Então, esses são os principais erros que eu observo aí no Brasil afora, aí onde eu faço as visitas. E qual foi o momento que você falou assim, cara, tô na profissão certa? Você recomendou algo, você prestou consultoria, e o cara te elogiou, o cara falou que você mudou a produção dele. Quando que te marca isso? Ah, não, isso aí desde o começo que eu comecei a trabalhar com fertilizantes, tal, eu sempre tive bons retornos, tal, dos produtores, mas quando eu realmente me apaixonei pela agronomia foi, acho que durante a faculdade mesmo, viu, que eu ia fazendo as matérias, eu me interessava bastante pelas matérias, né, e gostava daquele assunto, e me via falando sobre isso e trabalhando com isso desde o começo da faculdade. Eu sempre gostei. E na questão de importação e exportação, a gente vê hoje em dia muito pessoal criticando, o Brasil é tão forte, vai começar a mandar lá para fora, sendo que a gente podia se desenvolver aqui e tudo mais. Uhum. Você vê o produtor tomando atitudes certas, ou, tipo, visando somente o dinheiro, visando somente lucro, e às vezes o cara não pensa numa expansão maior? Como que você vê isso? Olha, eu acho que essa questão do produtor focar, acho que isso aí é de todo o mercado, não só do agro. O primeiro intuito do produtor é sempre ganhar mais dinheiro, é sempre produzir mais, produzir o melhor. E aqui, né, no Brasil, tudo que é produzido de melhor vai para fora. Né? Isso não é escondido de ninguém, né? Isso não é segredo para ninguém. Né? Então, tudo que é produzido bom aqui, da melhor qualidade, o café de melhor qualidade, o feijão de melhor qualidade, o suco de melhor qualidade, Gado. a carne de melhor qualidade, enfim, tudo que é de melhor qualidade daqui, ele é exportado. Então, por isso é que o produtor, ele foca, né? Ele procura, ou pelo menos ele busca isso, né? A focar em qualidade, em produtividade, para que ele tenha números e qualidade suficiente, né, para atingir esses patamares aí, né? Principalmente falando aí em produtores de café, que o café ele é muito avaliado pela qualidade do grão, né? E o grão, quanto mais doce, quanto menos danos tiver de pragas, doenças e danos mecânicos até, e quanto maior for a doçura dele, né, o teor de açúcar dele também, mais valorizado ele é, né? Mais preço ele tem. E ele vai ser categorizado, né? Ele vai ser, na verdade, ele vai ser catalogado como um café de alta qualidade, um café gourmet e até mesmo para exportação aí, para sair fora do Minas Brasil. hoje está na frente de todos no café? No café arábica, sim. Né? No café arábica, o sul de Minas é o que domina, né? Agora, pensando no café Conilon, que é o café solúvel, o Espírito Santo. Espírito Santo, e vem crescendo bastante em Rondônia também esse café, né? Rondônia é um pouco misturado, lá tem café arábica, tem café Conilon, mas vem crescendo bastante no Conilon. Qual que é a região que você mais gosta de trabalhar hoje no Brasil? A região do Paraná. Paraná? Paraná. Trabalhar com grãos no Paraná, para mim, é muito bom. É muito bom, porque lá eles têm terras sensacionais, maravilhosas, né? Tem uma educação também muito grande. Eu amo o povo do Paraná, né? Eu morei no Paraná durante um ano, me apeguei bastante a eles lá, porque era uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso. E no setor do agro não é diferente. Os paranaenses são 10 para trabalhar, são 10. E no agro, uma região que se você pudesse, você não trabalharia? A menos preferida?
Ah, rapaz, aí você me pegou de calça curta, mas eu acredito, eu não me identifico muito bem assim com pecuária, sabe? É? Eu não me identifico muito com pecuária, eu gosto mais da parte da agricultura mesmo. Né? Então, assim, acho que um segmento que eu não trabalharia, mas eu também atendo produtores de pecuária, né? Pelo amor de Deus, não quero me queimar com isso, eu atendo produtores com a mesma paixão, mas é algo assim que eu não gosto tanto, tá? Mas eu... Mas assim, um produtor de 1.000 hectares de soja, um cara grande, ele vai ter um gado? Olha, pode ser que sim, pode ser Mas que assim, é tenha. regra? Ele Não, vai não, ter? Você não, acha que não, não? não, acho que não. Porque Não é ele regra, não não. diversifica, ou ele prefere ficar sempre no certo? O que você vê? Não, ele acaba até diversificando, assim, mas não como uma segunda opção, Aham. ou como um ramo que ele quer seguir, mas mais como um hobby mesmo, tá? Mas não que seja o principal foco dele e tal. Acredito que ele vai focar mais no grão mesmo, né? E o que o Thales acha do vazio sanitário? Ah, não é só o que o Thales acha, mas é que é o que é correto, né? O vazio sanitário, ele é um assunto aí a ser respeitado, né? E é muito difícil, inclusive, ser respeitado, né? Por incrível que pareça aí, muitos produtores aí, muitas sitiantes principalmente, né? Plantam fora da janela. Isso aí traz um prejuízo econômico não só para a região, mas para o Brasil inteiro, né? Porque o vazio sanitário ele foi justamente criado para você reduzir a incidência de pragas e doenças em determinadas regiões, né? Então você respeita esse período sem plantar determinadas culturas em determinadas regiões, por conta justamente dessa proliferação, né? Desse avanço e crescimento aí de doenças e pragas, né? Então acho que o vazio sanitário ele não é uma questão de opinião, sim uma questão de regra. Né? As Cara, e pessoas assim, devem seguir. se Assim você... como a área de refúgio, né? Que eu falei anteriormente. O Thales quer virar produtor... Perdão. O Thales quer virar produtor rural. Pra onde você iria? Tem lugares que o hectare tá mais barato, o alqueire tá mais barato e tudo mais. E o que você plantaria? Cara, uma região a ser explorada hoje em dia é a região do Mato Piba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Então, assim, é uma região em grande ascendência, né? Que as terras lá ainda estão baratas, tem terras muito boas lá naquela região também, produzindo grãos lá. É uma alternativa muito bacana, viu? Porém, quando você pergunta para o Thales, o Thales gosta muito da terrinha, tá? O Thales gosta muito daqui do interior paulista, gosta da minha família, gosta da minha cidade. Então, o que eu faria hoje, se eu fosse virar um produtor rural, eu seria um produtor rural de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. O cara da cana. É que é difícil você comparar. Mas vamos colocar assim, um produtor médio porte, de igual para igual. Cana-de-açúcar ou café? Quem ganha mais dinheiro? Ah, cara, é porque assim, o café tem essa questão aí de ser bastante variado, né? Não tem um preço definido, né? Um preço tabelado. E a cana-de-açúcar, curiosamente, também, né? Porque a cana-de-açúcar também ela é avaliada, né? De acordo com o ATR da cana, né? Que é o teor de açúcar redutor, né? Que é o açúcar que vai virar o açúcar cristal, né? Então, a cana também é avaliada em cima disso daí. Mas só que o café tem uma avaliação muito mais criteriosa, vamos dizer assim. E o café ele pode ter diversas categorias aí também. Então, uma saca de café pode variar, custar R$ 300 a saca e pode custar 2, 3, 4, 5 mil dólares a saca. Caramba. Então, é algo assim que é Opa, perdão. Acho. Despertador. Pode dormir, ó. Pois é. Então, assim, o café, ele é uma escala, assim... Uma vertente muito uma grande. vertente muito grande. Não é uma vertente, é uma diferença muito grande do que é bom e do que é ruim. Então, assim, a cana-de-açúcar eu acredito que seja mais fácil de ganhar dinheiro do que com o café. O café, ele é mais trabalhoso, você precisa ser mais criterioso.
a variedade de café, de sistema produtivo de café é muito grande. Então, assim, para você acertar a região que você está, o clima que você enfrenta e plantar a variedade certa, no espaçamento certo, os tratos culturais certos, eu acho que isso demanda bastante tempo também, experiência, né? Diferente, assim, da... Não que a cana-de-açúcar não tenha isso, tá? Todas as culturas têm isso, mas eu acho que com a cana é mais fácil de trabalhar do que com o café, com certeza. E assim, hoje um produtor que ele começa ali com 5 hectares de milho, vamos colocar assim, independente da região. O que ele tem que fazer para dali um ano ele dobrar a área dele? Ele tá com 10 hectares. Nossa, cara, Produzindo. Isso aí é uma pergunta, assim, bastante difícil, mas ele, pra dobrar, acho que é praticamente impossível, viu? Não tem um... Cara, se ele fizer isso, se ele tratar o solo assim, se ele fizer um manejo Não, certo... ele, com certeza, se ele fizer desde o começo, né, certinho, a análise de solo, a correção do solo adequada, o uso do nutriente adequado, né, do adubo adequado, com o melhor preço, com o melhor custo-benefício, né, sempre visando aí o custo-benefício, né, e fazendo os tratamentos preventivos de doenças e pragas, enfim, e não contar com nenhuma adversidade climática, né, acredito aí que ele possa realmente crescer, né? Mas assim, pular de 5 hectares, Dobrar é dobrar difícil. assim, a menos que ele já tenha essa área disponível, né? Não porque ele precise comprar Sim. mais 5 hectares, mas, por exemplo, assim, ele tem uma propriedade lá que ele tem, por exemplo, 30 hectares para ser aberto. Eu vou começar com 5, ano que vem eu planto 10, ano que vem, no outro ano eu planto 20, aí sim eu acredito que ele consiga ter uma ascendência maior. Mas agora, se ele precisar começar do começo, desde sempre, eu acho bastante difícil aí ele entrar. Acho que assim, um produtor com pequenas áreas, eu acredito que ele vai apostar em coisas que dê mais rentabilidade por área, né? Apesar de serem mais trabalhosas, mas como ele tem uma pequena área, ele consegue ter bastante rentabilidade com isso, que é trabalhando com HF, né? Trabalhando com hortaliças frutíferas ou folhosas, ou enfim, trabalhando com HF aí que tem ciclo rápido, que você consegue produzir uma grande quantidade num espaço menor. E isso aí você consegue rotacionar muito, muito mais, né? Você consegue fazer diversas culturas em um ano, né? Do que você ter que fazer o milho e depois, posteriormente, rotacionar com uma soja, rotacionar com uma gramínea, tal, para você respeitar também esses vazios sanitários. Na hortaliça não tem tanto disso daí, né? No HF não tem tanto disso daí. Então o cara consegue fazer diversas culturas assim num espaço pequeno, tanto de tempo quanto de área, né? E assim, tirando o clima, que eu acho que é o que mais mata o produtor, qual que é o erro que ele mais comete básico? Você acha que é ir no mais barato, é querer economizar em tudo? Não, realmente, assim, um erro, assim, que a gente enfrenta bastante lá no escritório, não, uma dificuldade que a gente enfrenta bastante é o produtor achar que ele não precisa de uma análise de solo, né? Ele achar que ele consegue adubar e fazer e produzir e tal sem uma análise de solo e sem a correção correta do solo também, né? Aplicação de calcário periodicamente, né? Há grandes doses de calcário aí para você ter mais tempo de correção, enfim. Eu acho que a maior dificuldade que o pessoal lá do escritório principalmente enfrenta, né? Pelo menos lá, é essa falta aí de compromisso do produtor aí, de não fazer uma análise de solo, de achar que correção de solo é besteira, ou achar que ele vai conseguir produzir só jogando adubo, só jogando um NPK, não utilizar micronutriente, não fazer a aplicação foliar, não fazer um manejo adequado, né, de pragas, enfim. Toda essa questão aí do produtor achar que é besteira, na verdade, no final da conta, nunca é uma besteira, né? E não vai Sempre fechar. E assim, você é agrônomo, você vai querer sempre fazer o tratamento completo. Acho que você vai Com preferir certeza. não vender do que deixar Com de fazer 100% certeza, correto. com certeza. Mas, cara, o cara tá na pindaíba, o cara precisa produzir, o cara tem que dar um jeito da espiga dele crescer. O que é mais orientável pra ele? Não. Ele fazer o tratamento de solo ou fazer o tratamento ali na folha? Não, aí Dá pra escolher entre um ou é o outro? básico do básico, né? Quando o cara tá assim, com a corda no pescoço, aí ele tem que produzir com o básico do básico mesmo, né? Que é um calcário, fazer lá a fosfatagem, né? Adubação com fósforo no plantio, fazer a cobertura com nitrogênio e potássio,
né? Fazendo o máximo lá a aplicação de uns enxofre, de um boro, de um zinco, algumas coisas assim que são um pouco mais essenciais e tal, mas é focar mais na adubação via solo mesmo, né? Um esterco também, uma boa adubação orgânica é sempre bem-vinda, né? Principalmente aí se for de fácil acesso para ele conseguir esse material orgânico, né? Então, assim, é porque pode ser barato, mas também pode ser caro, né? Mas é sempre bem-vinda, uma adubação orgânica é sempre bem-vinda também para que ele consiga otimizar os ganhos dele com pouco investimento. Galera, esse cara aqui é caro, viu? Vocês estão tendo uma aula de graça aqui hoje, mas não é toda vez que é assim, não. Indo pra reta final nossa aqui. Como você se imagina daqui 5 e 10 anos? Porque a gente vê o Thales hoje um cara muito correto, um cara que ele realmente tem prazer no que faz. É muito difícil você achar pessoas hoje que, cara, eu faço isso aqui por prazer, entendeu? A gente teve com o Bonaldo aqui, que ele é um médico veterinário, ele fala, cara, eu trato de cavalo por amor. Se eu pudesse, eu cuidava do cavalo de todo mundo de graça. Isso, cara, você vê isso hoje é muito difícil num país capitalista que a gente tem, né? Sim. Então como você se imagina daqui 5 e 10 anos? Cara, eu me imagino assim uma pessoa centrada do jeito que eu sou, mas com uma evolução profissional e pessoal ainda maior também, né? Principalmente aí nessa questão de conquistas pessoais e até mesmo profissionais, né? Enfim, eu não tenho o intuito de mudar de empresa nem nada disso, né? Pretendo continuar crescendo com essa empresa, que também é uma empresa que, querendo ou não, é uma empresa nova desse segmento, né? Porque tem empresas muito mais antigas, então, assim, pretendo sim continuar dando meu sangue a essa empresa, e eu me vejo nessa empresa daqui a 5, 10 anos também. Né? Então, assim, crescer profissionalmente, mas dentro da empresa, junto com a empresa, e crescer pessoalmente também comigo e com a minha família. Bacana demais. Quem quiser contratar seu serviço, Instagram, você divulga bastante lá, é mais parado, como é que é? Não, o meu Instagram, ele, infelizmente, isso aí é um grande defeito meu. Tem que postar, pô, o pessoal quer Então, saber, eu preciso começar a fazer mais isso daí, é um grande defeito meu, porque quando eu tô trabalhando, eu fico muito focado, então eu mexo muito pouco no celular, cara. Eu não tenho esse hábito de pegar e me gravar e me fotografar. Inclusive, quando você pediu uma foto minha, né, pra emitir o flyer aí do nosso podcast aí, eu fiquei com grande dificuldade de achar uma foto, porque eu não tenho foto trabalhando, cara. Eu não tenho foto mas trabalhando. você acha que se você fizesse vídeo ali, trabalhando e tudo mais, dobraria o preço da consultoria? Não, acredito que não. Você acha? Não, acho que não, porque a consultoria que eu faço, ela não é cobrada. A consultoria eu faço pela empresa, entendeu? Entendi. Pelos os clientes da empresa que eu vou lá, eu atendo eles, eu ensino eles a utilizar o nosso produto, utilizar outros produtos também, de que de repente eles não saibam, tirar alguma dúvida, identificar alguma praga, identificar alguma doença, fazer alguma recomendação. Então, assim, eu não cobro pela minha consultoria ainda, né? Entendi. Vamos ver, né, agora depois desse podcast aí, viu, o Matheus, o Fernando aí, acho que o passo vai aumentar, viu? Ó, aumento já, ó. Inclusive o Matheus vai ter que vir aqui. Tá sem saber ainda, mas já vai receber o convite. Vamos trocar ideia sobre vendas. Vendedor desmotivado, vendedor motivado, como treinar uma equipe. Bastante papo pra vocês. E aí, curtiu? Tá tranquilo, deixa eu ver a mãozinha. Não, aqui tá tranquilo, tá de boa. Tranquilo. É isso aí. Primeira vez no podcast. Marcar depois, de novo de vir. Vamos marcar sim, porque eu acredito assim, né, como foi uma primeira experiência, eu acredito que tem bastante assunto ainda pra gente tratar. Muito. Tem muitas coisas que eu tava pensando em dizer no começo, antes de começar o podcast, que eu acabei me perdendo assim, algumas vezes. Você vai chegar em casa agora e falar, putz, poderia ter falado sobre isso e tal, enfim. É sempre assim. Mas a gente vai ter outras oportunidades também de conversar. Se você for lembrando, você vai anotando, na parte 2 a gente já... Não, com certeza. Vem com o pessoal da Agroterra aqui, entendeu? Maravilha, vai ser bem bacana a gente trazer um pessoal aqui também, tem umas figuras lá que vale a pena conhecer também, viu? Fazer um desafio pessoal, quem faz a venda mais rápida aqui, ó, ao vivo. Ao vivo, nossa, isso aí ia ser muito ó. bacana, trazer uns vendedores bons aí. É isso aí. E aí, gostou? Certo. O que você vai fazer agora? Dormir? Porque amanhã tem aula, né? Sapeca. Irmão, brigadão por ter aceitado nosso convite, tá? Cara, eu que agradeço. Continue fazendo seu trabalho. O Brasil precisa de muito mais gente igual você, tenho certeza disso. Porque a gente tá no ramo, a gente sabe o tanto que o produtor é lesado hoje em dia, o tanto que, cara, enganação, é conversa fiada, quer empurrar o grosso ali e receber o dele.
Então, quanto mais a gente faz esse trabalho bem feito aí, Sim, mais o sim. Brasil produz. Eu gostaria de deixar uma mensagem aí pra todo mundo aí, né? Que assim, tudo que você for fazer, seja com trabalho ou algum trabalho social, voluntário, ou até mesmo familiar ou amigável, assim, tudo que você for fazer, faça com amor, faça com dedicação, com entrega, que vai sair um trabalho bem feito. Isso é algo que eu cobro muito dos vendedores lá do escritório, né? Trabalhar não só por vender, mas para atender realmente a necessidade do produtor, fazer com que ele tenha o resultado que ele espera. Não fazer vendas exageradas, vender coisa a mais para sobrar produto, para querer empurrar alguma coisa a mais. Se o cara não precisa de nada, respeita que ele não precisa de nada. Então faça com amor, porque o resultado vai vir. Tá? Independentemente de você perdeu essa venda agora, você vai ganhar uma melhor mais para frente. E quando você trabalha com amor, com entrega e com dedicação, você pode ter certeza que o resultado vem. Top demais. E aqui a gente ganhou a camiseta antiga, mas tem a nova também, né? Tem dos tempos atuais. Sim. Essa aqui foi para representar o começo da minha trajetória, né, na República, onde que eu ajudei a fundar, inclusive, na República Abatedouro, da Unesp de Jaboticabal, junto com mais 3 amigos lá, a gente começou uma história aí muito bonita, inclusive. O começo é sempre viva, muito doido, né? Que está viva até hoje, inclusive, aí uma das grandes repúblicas aí da Unesp de Jaboticabal. E eu também trouxe uma camisa, obviamente, né, do grupo aí do Acelera Fertilizantes aí, né, lá da Agroterra, do nosso escritório Agroterra. Cadê a câmera aqui? Aí, Acelera Fertilizantes aí, que é a camisa que eu visto diariamente aí, que eu trabalho. E será que o Dente tá contratando o vendedor lá? Eu vou trabalhar lá. Ó. Se servir em mim, a gente contrata assim, ó. O cara bom de papo assim que nem você, tem espaço sempre. É isso aí, galera. Pessoal, tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Se inscrevam, ativem as notificações, curtam o vídeo aí pro YouTube entregar o trabalho desse grande homem pra mais gente aí. Show? Quem tiver dúvida também, quiser conversar, o @, tá embaixo, tá? O WhatsApp também, comercial. Só falar com o Thales aí. Cara, o homem aqui, eu tiro dúvida direto com ele. Thales, o que eu faço isso aqui, vivendo e aprendendo. É isso aí, moçada. Show? Tamo junto. Valeu, galera. Esperem uma parte 2, vai ter bastante ainda. Trazer o pessoal da Agroterra, da Acelera aí pra gente conversar. E é isso aí. Até semana que vem. Valeu!